muitos darão ouvidos a essas doutrinas. E muitos, o Senhor fala que, se possível fosse, enganariam até os escolhidos. Que possamos estar firmes nesta palavra. Palavra de Cristo. Nós cantamos esse cântico, seja o centro. Que Cristo seja o centro das nossas vidas. Né? Nós temos uma vida nesse mundo, trabalhamos, estudamos, mas com o Senhor Jesus no centro. No centro. Vamos orar. Pai, graças ao Senhor que tem nos sustentado, que tem nos revelado Cristo. E nesta noite nós clamamos ao Senhor. Abra os teus céus na revelação bendita de Cristo. Nos dê entendimento, compreensão, para que possamos compreender a tua palavra, Pai. Ministra aos nossos corações. Abra os teus céus. Abra os teus céus, Pai, nessa revelação bendita de Cristo. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Mateus 27. Nós temos uns quantos dias, acho que 4 ou 5 quartas-feiras, ouvidos sobre Mateus 27. Nós não vamos sair do Mateus 27, mas nós vamos ver um pouquinho antes, o 27, 26. Nós vamos ler Mateus 27, 26. Continuar nessa batida que nós estamos tendo nessas últimas quartas-feiras sobre a crucificação de Jesus. E isso tem ficado muito no nosso coração, no meu principalmente, e quando nós falamos de Cristo, nós temos que primeiro ser ministrados pelo Senhor, para depois poder ministrar aos outros. Primeiro o Pai fala conosco, primeiro nós somos experimentados, e depois a gente pode falar. Mateus 27, verso 26. Eu quero ler nessa versão Reina Valera. A de vocês é um pouquinho diferente, mas essa aqui tem alguns detalhes que vai ficar mais claro. Mateus 27, 26 diz assim a palavra do Senhor. Então, soltou-lhes Barabás. Havendo açoitado Jesus, entregou para ser crucificado. Naquela noite, naquele dia onde que tudo se encaminhou para a crucificação de Jesus, ali Judas o traiu, ali Pedro negou 3 vezes, naquela noite Jesus foi julgado e condenado por 6 vezes, e tinha um bandido, Barabás era um bandido, e o povo escolheu Barabás. O nosso Senhor não abriu a boca, ele não abriu a sua boca, ele carregou a sua cruz e foi. E naquele dia soltaram Barabás e condenaram Jesus. Né? O verso 35, nós vamos pulando algumas etapas, mas depois os irmãos, se quiserem ler todo o 27 de Mateus, é precioso. Agora nós vamos para o 35. Depois que o crucificaram, repartiram entre si suas vestes, lançando sorte para que se cumprisse o dito pelo profeta, repartiram entre si as vestes, e sobre a minha roupa lançaram sorte. E assentados, ali o guardavam. Nós sabemos que ali guardavam, era um centurião, então quando tem um centurião que guardava, 100 soldados estavam guardando o Senhor. E crucificaram, né? Não, verso 37. E por cima da sua cabeça puseram uma escrita, a sua acusação, este é Jesus, o Rei dos Judeus. 38. Crucificaram com ele 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Tu que destrói o templo e em 3 dias reedifica, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. Da mesma maneira, também os principais, sacerdotes,
com os escribas, com os fariseus e os anciões escarneciam. Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se és o rei de Israel, desce agora da cruz e creremos nele. Então você imagina aquela cena do nosso Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Jesus. Ali ele foi primeiro abandonado por todos. Nós vamos ler o texto, o texto que fala que Jesus foi abandonado por todos. Ele foi traído por Judas, ele foi traído por Pedro, Pedro negou ele por 3 vezes, ele foi condenado, ali preferiram Barabás, um bandido, e ele foi crucificado, condenado, crucificaram. Antes pegaram aquela coroa de espinho, colocaram a escrita em cima da cruz, Rei dos Judeus, e o nosso Senhor não abriu a boca. Porque ele sempre, no caminho de Jesus, durante esses 3 anos e meio, ele sabia com intrepidez que ele iria para Jerusalém. Ele sabia o que lhe estava proposto. Jesus sabia que o que estava proposto era a morte, né? Foi colocada a coroa de espinhos. Comecem a imaginar a cena que Jesus passou. Tem alguns filmes que falam isso, mas imagine o que o nosso Senhor passou. Ali eles acusavam, não foi você que falou que, não foi Jesus, desce daí se tu és o Cristo? A mesma coisa Jesus passou quando ele foi tentado por Satanás, né? Quando Satanás levou para o alto do pináculo, se tu és o Cristo, a mesma situação. Jesus, em nenhum momento, ele reivindicou, não, eu sou o Cristo. Não, ele ficou quieto, não abriu a sua boca. Alguns estudiosos falam que o que estava crucificado no meio era o pior de todos. E Jesus estava sendo crucificado no meio, um à sua esquerda, um à sua direita. Então, Jesus era o pior. Imagine a situação. Vamos continuar lendo nessa tradução. O verso 43. Confiou em Deus. Livre-o. Agora, se de fato lhe quer bem. Porque disse, sou filho de Deus. E os mesmos impropérios também lhe diziam os ladrões que estavam crucificados com ele. Então você imagina, os anciões, os sacerdotes, os escribas, todos estavam ali falando impropérios para o nosso Deus. Não é você que salva, não é você que vai retificar o templo. Toda a população estava embaixo, mas os do Senhor, ninguém estava. Ele tinha sido abandonado. O verso 45. Desde o meio-dia, houve trevas sobre a terra, até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Nós temos ouvido esse texto por 4 quarta-feira, quinta com essa. O Senhor não abriu a boca, mas aqui o Senhor, houve trevas na terra, houve terremoto na terra, houve o sepulcro que se abriu, mas o Senhor gritou em alta voz, Deus meu, por que me abandonastes? Você imagina o desespero do nosso pai, vendo o filho naquela situação. Nessa tradução, Reina Valera fala que eles arrancaram os cabelos do Senhor, eles colocaram uma coroa de espinhos no Senhor, e eles bateram com um pau na coroa de espinhos, para fincar bem, e aqui uma ramificação nervosa muito dolorida. O Senhor não abriu a boca, não se queixou. Embebedaram ele para tomar vinagre, não abriu a sua boca, mas naquele desespero do filho, houve trevas, e Jesus grita, Deus meu, por que me desamparastes? Agora nós vamos colocar esse desamparo
como o nosso desamparo. Aquele grito de Jesus ali na cruz foi o nosso desamparo. Nós estávamos desamparados do Pai, separados de Deus, e o Pai tinha todo o direito, e tem todo o direito, de nos mandar para o inferno. Porque o homem sem Cristo é mau, é perverso, é corrupto. Mas aquele desamparo de Jesus era o nosso desamparo. Aquele desamparo de Jesus, quando Jesus grita, Deus meu, por que me desamparastes? Aquilo foi o meu desamparo, o nosso desamparo. E ele falou assim, alguns dos que estavam ali, ouviram isso e diziam, ele chama por Elias. E naquele instante, correndo deles, tomou uma esponja, embebedeceram no vinagre, colocaram numa cana e deram para beber. Porém, os outros diziam, deixa, vamos ver se Elias pode salvá-lo. Mas Jesus, clamando outra vez com grande voz, lhe entregou o Espírito. O nosso Jesus, nosso Senhor, ele não iria morrer. Ele não tinha pecado, mas ele se entregou. Ele se esvaziou. Aquele desamparo de Jesus por 3 horas, quando ele estava absorvendo o pecado da humanidade, ele estava nos atraindo. E houve trevas na terra. Por que houve trevas? Porque aquele desamparo era o nosso. E o Filho, desde o início, antes da criação do mundo, o Filho sempre esteve com o Pai. Quando Deus fez o homem, ele fala assim, façamos o homem à nossa imagem. Quando Deus fala façamos, ali já havia o Pai, o Filho e o Espírito. Façamos o homem. O Filho sempre esteve no seio do Pai, desde antes da eternidade. E naquele momento, por 3 horas, Jesus foi desamparado. Ele foi desamparado. Será que a gente consegue imaginar esse desamparo do Filho? Por nossa causa? Por nossa causa? Você já pensou o que o nosso pecado fez com o nosso Senhor Jesus? Ele foi desamparado. Esse é o inexplicável amor de Deus por nós, que desamparou o Filho por 3 horas. O Pai não suportaria mais ver o Filho ensanguentado, perfurado, zombado, abandonado por todos, traído. Ele foi naquela noite preferido por um ladrão, por um bandido, do que o próprio Filho. Nós preferimos Barabás, crucifica Jesus. Olha como que estava o povo. E esse desamparo foi por eles também. Olha como que está a população hoje, na nossa geração, extremamente corrupta. Se nós olharmos para a situação, nós não vemos mais alguma coisa que pode dizer, não, a população vai melhorar. A nação brasileira vai melhorar. Não vai. Nós estamos caminhando para um rumo de não melhorar mais. Perversidade terrível. Mas aquele desamparo foi para isto. Para que hoje nós tivéssemos vida. João 1:11. Lembrando sempre que Jesus, ele foi abandonado por todos. Jesus, ele foi abandonado. João 1, verso 11. Diz assim, a palavra de Deus. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mais uma vez, o Senhor Jesus foi rejeitado. Ele veio para o que era seus, e os seus não o receberam, né? Preferiram tantas coisas, mas não quiseram o nosso Senhor. Gálatas 3, 13 e 14 são textos conhecidos nossos, mas que o Pai fale no nosso coração, como tem ministrado no meu, que aquele desamparo foi o meu desamparo.
Eu fui desamparada, mas fui amada pelo Senhor. Quando os nossos pais, desde o início, pecaram, nós somos separados da glória de Deus, né? Romanos 3:23 fala: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós estávamos desamparados no pecado, mas Cristo veio para que nós desse vida para nós, né? Gálatas 3, mantendo essa tradução da Reina Valera, 3, 13 e 14. Cristo nos redimiu da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse aos gentios e para que pela fé recebamos a promessa do Espírito. Mesma coisa, falando também da maldição. Aquela maldição estava sobre Cristo, sobre Jesus, sobre o homem, né? E Cristo nos redimiu da maldição da lei. Aquele momento do desamparo de Jesus, ele estava levando a nossa maldição. O momento de desamparo do Senhor Jesus, ele levou sobre si toda a maldição. E ele fala para quê? Para que nos remisse, né? Cristo nos redimiu da maldição da lei, fazendo-se ele mesmo maldição por nós. O momento de desamparo do nosso Senhor foi levado a tudo aquilo que nos separava de Deus em Cristo. Verso 14, para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse até nós. Aquelas 3 horas do desamparo de Jesus foi para que essa bênção chegasse para nós hoje. Você imaginou como que o Senhor Jesus estava ali para que hoje nós recebêssemos isso? Aquela bênção chegou em Cristo para nós hoje. 2 Coríntios 5, 18. E tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Aquelas 3 horas do desamparo do nosso Senhor. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou. Nós estávamos separados, condenados para o inferno. Mas naquele momento de desamparo do nosso Senhor, nós somos reconciliados com Deus. Nós estávamos separados de Deus. Mas no momento daquelas 3 horas da crucificação de Jesus, ali houve o nosso amparo de novo. Ele fala assim: tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por intermédio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, né? Mas, a saber, Deus estava em Cristo desde o início. Eles nunca se separaram. O Pai, o Filho e o Espírito. Façamos o homem. Ali os 3 estavam juntos. Mas esse momento da crucificação, houve essa separação, houve esse desamparo. E Jesus gritou, clamou com grande voz: por que o Senhor me desamparou? Para isso, para que nós hoje fôssemos reconciliados com Ele. A maldição que estava sobre nós, Jesus levou. Agora, aquelas 3 horas do desamparo de Jesus, foi para que nós fôssemos reconciliados com Jesus. Nós estávamos separados, mas Jesus nos reconcilia. Nós éramos inimigos. Vem Jesus e nos reconcilia de novo com Deus. Isaías 53. Isaías, o profeta,
que escreveu Isaías 750 anos por volta antes de Cristo, já tinha profetizado 53, 5, tão conhecido nosso. Mas que essa palavra perfure os nossos corações, que venham e perfure os nossos corações. Mas ele foi ferido. Aquelas 3 horas de desamparo do nosso Deus, do nosso Senhor, ele foi ferido. Pelas nossas transgressões, moído pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele. Por suas feridas, nós somos curados. Aquelas 3 horas do desamparo do nosso Jesus. Ele foi ferido pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados. Hoje, se nós temos paz, é porque ele estava ali. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se afastou pelo seu caminho, mas o Senhor fez recair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro que foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, tampouco ele abriu a sua boca. Jesus, em momento nenhum, ele abriu a boca. Ele só, quando ele falou, Deus meu, Deus meu. Por que Jesus chamou de Deus meu, Deus meu? Por que o Senhor me desamparou? Porque ele saberia que tudo isso cairia sobre ele, né? Ele foi ferido. O Filho do Deus Altíssimo, o Senhor dos Senhores, teve sede. Ele foi afligido, ele foi açoitado. Ele mesmo carregou a cruz e foi condenado, julgado, rejeitado pelos discípulos dele. Cadê os discípulos? Onde estavam os discípulos? Os 12 que ele caminhou por 3 anos e meio, ensinando. Eles estavam face a face com Jesus. Naquele dia Pedro negou 3 vezes. Naquele dia Judas traiu. Cadê? Ele veio para o que era seus e os seus não o receberam, rejeitaram. Por quê? Ele foi ferido pelos nossos pecados. Ele foi afligido. A aflição de Jesus foi tão grande que ele suou sangue por causa de nós. Esse é o mistério do amor de Deus. Poderia ter condenado essa raça toda para o inferno? Poderia. Mas ele decidiu nos amar. Naquele momento de desamparo do filho. Eu amo esse povo. E o filho fala, pai, eu pago a dívida desse povo. Eu morro. Eu morro. João 1,18. João. Vocês estão compreendendo, meus amados? O amor do Pai pelas nossas vidas. O amor do Pai pelas nossas vidas. Nós tínhamos que sair gritando por aí. Como nós somos amados do Senhor. João 1:18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito está no seio do Pai e ele o fez conhecer. Jesus, ele nunca foi separado do Pai. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito está no seio do Pai e ele o fez conhecer na cruz. O Filho sempre esteve com o Pai, com o Espírito. Eles nunca se separaram. Nunca. Mas houve aquele momento. Deus meu, Deus meu. Deus meu, Deus meu. Para que nós pudéssemos ter vida. João 19, verso 16. Esse texto é para dizer que
O pai e o filho nunca estiveram separados. Mas nesse momento ele foi por 3 horas para que nós pudéssemos ter vida. João 19, 16. Então, Pilatos lhe entregou Jesus para que fosse crucificado. Tomaram Jesus e o levaram. Ele foi negado por todos. Então Pilatos vem, pega Jesus e crucifica-o. E crucifica-o. Quem deveria estar na cruz éramos nós. Éramos nós. Pegaram Jesus e o levaram. Marcos 14. Agora nós vamos ver que Jesus ele estava abandonado por todos. Marcos 14:50. Então todos o abandonaram e fugiram. Todos o abandonaram e fugiram. Para que nós hoje tivéssemos vida. Separados, nós estávamos para o inferno, mas o desamparo de Cristo nos reconcilia com Ele. Por isso, hoje, meus queridos, nós temos que adorar o nosso Pai de joelhos, clamar ao Senhor para que continue nos revelando mais e mais de Cristo. A sua morte nos deu vida. A sua derrota na cruz nos dá vitória. O seu desamparo é o nosso amparo. Nós éramos inimigos, fomos reconciliados. A sua tristeza é a nossa alegria. A sua condenação é a nossa justificação. Jesus foi condenado para que nós hoje fôssemos justificados. O seu abandono foi a nossa salvação. Vocês conseguem crer nisso? Vocês conseguem mensurar isso? O abandono do pai, aquelas 3 horas para o filho, é a nossa salvação hoje? É a nossa salvação hoje. A morte de Jesus é a nossa vida. Ele morreu para que hoje nós tivéssemos vida. Vamos passar por essa morte física? Vamos. Mas temos a eterna. A derrota de Jesus foi a nossa vitória. Foi a nossa vitória. O desamparo, o nosso amparo. Éramos inimigos, fomos reconciliados. A sua tristeza é a nossa alegria. A sua condenação, a nossa justificação. O seu abandono, a nossa salvação. Esse é o mistério da cruz. Esse é o mistério da cruz. Que possamos louvar, adorar o nosso Deus. Aquele desamparo foi o nosso. Ele fala que nós somos justificados por meio da fé em Cristo. Que possamos olhar cada dia em Cristo. Seja o centro. Cristo seja o centro. Né? Que possamos ter esses corações adoradores. Porque a nossa vitória estava em Cristo. O nosso desamparo estava em Cristo. Você imagina o amor do Pai pelas nossas vidas. Né? Ele venceu a morte. Ele venceu. Quando ele foi levantado da terra, nos atraiu. Depois ele foi sepultado. Fomos juntamente com ele. Mas na ressurreição ganhamos essa vida eterna. Esse desamparo dele foi para que tivéssemos vida eterna. Mistério da cruz. E quando
Ele estava, não tinha corpo dentro, né, onde ele foi sepultado. E Maria Madalena vai lá, procura, cadê o meu Senhor? Ele tinha ressuscitado. Ele tinha ressuscitado. Por isso que ele veio buscar e salvar os perdidos. Quem precisa do Senhor? Aqueles que estão perdidos. Né? Que essa palavra perfure os nossos corações. Perfure os nossos corações. Nós estamos aqui porque ele foi desamparado por 3 horas. Né? Temos a vitória hoje porque Jesus morreu. Pai, a tua palavra, ela é viva e ela é eficaz. E ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela que pode ir no mais profundo do nosso coração, discernir o que está lá dentro, juntas e medulas. Pai, fala no nosso coração. Que o Senhor encontre em nós esses corações adoradores ao Senhor. Oh, papai querido, se revele cada dia mais a tua igreja. Essa comprada por um alto preço. Essa que custou o desamparo do filho. Oh, papai, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, amparados pelo Senhor. Obrigado, Pai, porque hoje se nós temos vitória, é porque Cristo foi morto. Pai, hoje se nós temos a justificação, é porque Cristo pagou esse alto preço. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por tão grande amor. Não merecíamos, mas o Senhor nos amou. Obrigado, Pai, obrigado. Que possamos ter esses corações adoradores em todos os instantes das nossas vidas. Que não se encontrem em nós corações murmuradores, mas corações de adorador. Porque o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Encontre em nós, Pai, esses corações que o adorem por tão grande salvação. Obrigado, Pai, pela tua igreja. Se revele a nós. Se revele, Pai. O que nós carecemos é de Cristo. Mais e mais. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.